Capítulo 2. Cristo é a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus declarou a Marta e Maria: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. O capítulo 11 de João revela não apenas como o Senhor Jesus deu vida a alguém já morto, como ele ressuscitou um morto, mas crucialmente quem ele é. Ele estava apto a ressuscitar o morto, e ele o fez, mas em vez de dizer, eu ressuscito o morto, ele disse, eu sou a ressurreição. E logo após, ele de fato ressuscitou Lázaro. Tanto Marta quanto Maria estavam presentes. De acordo com seus sentimentos, parecia mais apropriado que o Senhor dissesse, não se preocupem com seu irmão morto, pois eu posso ressuscitá-lo. Gostaríamos de ouvir tais palavras. O que apreciamos e esperamos é que Deus fará mais por nós. Frequentemente, nossas orações e expectativas diante de Deus são pela promessa de que o Senhor fará isto ou aquilo por nós. Mas o que o Senhor especialmente deseja é que nós vejamos que não é aquilo que Ele pode fazer, mas o que Ele mesmo é, pois seu fazer é baseado em seu ser. Considerem Marta, ela creu no poder do Senhor. Ela disse a ele, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também creu. Mas ambas falharam em perceber que o próprio Senhor é a ressurreição e a vida. Precisamos notar que tudo o que Deus pode fazer está incluído no que Ele é. As pessoas não recebem o poder de Deus porque não sabem quem Ele é. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. O que o Senhor Jesus deseja nos dizer aqui não é que Ele está apto para preservar a vida de alguém, nem que Ele não possa ressuscitar o morto, mas que Ele mesmo é a ressurreição. Vamos clamar ao Senhor que abra nossos olhos para que vejamos quem é o Senhor. Precisamos ver isto. Diante de Deus, Cristo é tudo para nós. Com tal entendimento, faremos progresso real nos assuntos espirituais. É um imperativo que percebamos que com Deus não há nada além de Cristo. Nosso progresso real nos assuntos espirituais depende de nossa compreensão desta realidade espiritual. Conhecemos a pessoa de Deus ou conhecemos somente as coisas que Deus fez? O tema do capítulo 11 de João não é sobre como o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, mas sim sobre como Ele mesmo era a ressurreição para Lázaro. E podemos ver a diferença aqui? O Senhor é a ressurreição. Porque Ele era a ressurreição para Lázaro, Lázaro foi ressuscitado. Ele não deu alguma coisa chamada ressurreição para Lázaro. Ele era a ressurreição para Lázaro. Em outras palavras, o que o Senhor fez foi apenas externo, mas o que Ele mesmo era é que era a substância. Não estamos sugerindo que o Senhor não tenha ressuscitado a Lázaro. Simplesmente sustentamos que Ele era a ressurreição para Lázaro e que, portanto, Lázaro foi ressuscitado dos mortos. É fundamental que entendamos que todas as obras de Deus em Cristo estão incorporadas neste princípio. Porque o Senhor é aquela coisa em nós, portanto temos tal coisa. Primeiro o ser, depois o ter. Muitos cristãos têm a tendência de falar do doador e de seus dons separadamente. Mas um dia descobrimos que o próprio doador é o dom. Pois Deus não providencia muitos e variados itens para nos dar em fragmentos. O que Ele dá é Cristo. Seria glorioso se um dia nossos olhos se abrissem para reconhecermos isto, que todas as coisas estão em Cristo. Aqui o Senhor declara quem Ele é. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Desde que Ele é a ressurreição, não apresenta qualquer problema para Lázaro ser ressuscitado. Cremos que o Senhor ressuscitou Lázaro da morte, mas a ênfase é em ter a pessoa do Senhor. A ressurreição de Lázaro não é realmente um fenômeno tremendo, mas conhecer o Senhor Jesus Cristo como ressurreição é um assunto de grande significado. Muitas pessoas podem crer no Senhor Jesus como o doador de vida, mas crer nele como vida é um tanto diferente. Ele não é somente o doador de vida, ele também é vida.
Ele é a vida que ele dá. Assim como ele é o doador de vida, ele é ambos o Senhor da ressurreição e a própria ressurreição. Assim que tocamos isto, imediatamente compreendemos que tudo o que está em Cristo está vivo. O que Deus dá para os homens é Cristo. Esperamos poder ter pelo menos um raio de luz brilhando sobre nós, fazendo-nos perceber que o Senhor é tudo. Eu sou a ressurreição e a vida, declarou o Senhor. Ressurreição e vida incluem a totalidade da Bíblia. Conhecer ressurreição e vida é, portanto, um assunto vital. Cristo é vida, Deus colocou o homem que ele criou no jardim do Éden. Duas possibilidades foram dadas para este homem. Ele poderia ter vida ou ele poderia morrer. Se ele comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Se ele comesse o fruto da árvore da vida, ele teria vida. O homem que Deus criou era certamente bom, mas ainda restava uma questão a resolver, a da vida e morte. Naquele momento, ele era capacitado para pensar e para se movimentar, mas ele não tinha vida. Não queremos dizer que ele não era vivo. Julgando pela vida natural do homem, ele certamente era vivo. Gênesis 2:7 já nos disse que "e o homem foi feito alma vivente". No entanto, julgando pelo que está representado na árvore da vida, ele não tinha vida. Ele possuía o poder de pensar e sentir. Estas constituem as principais funções da alma do homem. Ainda ele não possuía a vida como simbolizada pela árvore da vida. Aqui somos instruídos que vida é mais profunda do que emoção e mais profunda do que pensamentos. Todas as coisas no cristianismo têm suas falsificações. Falso arrependimento, falsa confissão, falsa conversão, falso zelo, falso amor, falsas obras do Espírito Santo, falsos dons do Espírito Santo, também falsa vida. Quantos cristãos consideram bom sentimento como vida? Eles estimam a atmosfera quente e a voz alta como sendo cheios de vida. Eles não podem distinguir entre vida e sentimento. Não reconhecem que o primeiro é mais profundo do que o segundo. Outra classe de cristão reconhecerá pensamentos nobres e não forte emoção como vida. Se eles encontram em uma mensagem muitos pensamentos excitantes, palavras interessantes e argumentos louváveis, eles julgam estar na vida. Mas aqueles que são experimentados e que têm aprendido informarão que vida é mais profunda que sentimentos ou pensamentos. Além do mais, vida não é ação. Não é porque alguém é extremamente avivado, entusiasta e ativo que pode necessariamente ser considerado estar na vida. A pessoa está certamente engajada em ação, mas isto não pode ser rotulado de vida. O homem, neste caso, está trabalhando ao invés de estar vivendo a vida. Agora, não insinuamos aqui que não há pensamentos, nem sentimento, nem ação na vida. Simplesmente afirmamos que vida não é sentimento, nem pensamento, nem ação. Você pode ouvir a mesma boa palavra, porém, em uma pessoa, você sente vida, enquanto em outra, somente pensamentos. Você pode testemunhar uma emoção como vida em uma pessoa, mas encontrar vida em outra. Muitos irmãos julgam certas sensações interiores como vida, mas aqueles que aprenderam sabem melhor que não é. Muitos consideram certos pensamentos interiores como vida, mas crentes experimentados declaram isto tudo como não vida. Dois irmãos podem dividir o mesmo ponto de vista e dar a mesma interpretação para uma mesma passagem das Escrituras. Ainda assim, para um cristão experimentado, estes dois são diferentes. Um só tem pensamento, enquanto o outro tem vida, tão bem quanto pensamento. Certamente, é possível encontrar vida junto com pensamento. Isto frequentemente é verdade. Mesmo assim, o contato somente com pensamento não é contato com vida. Estas duas coisas são completamente opostas. Há muitos que pensam que, já que eles dizem palavras similares, eles são obrigados a serem os mesmos. Mas isto não é verdade. É possível que estas palavras sejam pensamento em uma pessoa e vida em outra. Eu sou a vida, disse o Senhor. Vida, entretanto, não é nenhuma questão fora de Cristo. É a pessoa de Cristo. E se é meramente uma coisa, é morta.
A vida que muitos cristãos proclamam é aquilo que eles mesmos produzem. Como verdadeiramente necessitamos da misericórdia do Senhor a este respeito. Sabemos o que é pensamento, o que é sentimento e o que é atividade. Assim mesmo nos falta uma clara apreciação do que é vida. Peçamos ao Senhor que nos mostre o que é realmente vida. E um dia, quando nos for dada alguma revelação, nós naturalmente saberemos o que é vida, e então estaremos aptos a tocar o Senhor. Cristo é ressurreição. Voltemos novamente para a ressurreição. Aquilo que encontrou a morte e sobreviveu é chamado de ressurreição. Tudo o que sobreviver da morte é ressurreição. A morte chegou até o homem depois que ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde então, o homem tem estado impossibilitado de resistir à morte. Todo o que entra no túmulo nunca retorna. Uma vez que foi, nunca retorna. Em todo o universo, entre um número incontável de pessoas, houve somente um que foi morto e voltou da morte. E este é o nosso Senhor. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. O Senhor é o Senhor da ressurreição. Ressurreição fala sobre o que passa pela morte, mas não é detido pela morte. A Bíblia usa a palavra detido para descrever o poder da morte. As pessoas morrem e não estão aptas para voltar outra vez porque a morte detém firmemente todo o que a encontra. Mas a morte não está apta para deter Cristo. Por esta razão, ele é chamado vida e é também chamado ressurreição. Ressurreição é a vida que foi colocada na morte e está viva para sempre. O nosso Senhor Jesus é vida, porque ele estava morto, tendo entrado no inferno, o mais profundo recesso da terra, ainda está vivo para sempre. A morte não tem poder para detê-lo em sua garra. Ele saiu da morte, e uma vida tal qual esta é chamada de ressurreição. Por esta razão, a vida que traz a marca da morte e ainda vive é chamada ressurreição. Um bom número de pessoas está perguntando por que está escrito no capítulo 20. De João, que depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, da morte ele deixou as marcas dos cravos nas suas mãos e a chaga em seu lado para Tomé tocar e investigar. Sabemos que isto é o significado da ressurreição. O que o Senhor pretendia mostrar a Tomé não era que ele tinha sido ferido e morto, mas que ele tinha sido ferido e ainda ele está vivo agora. Ele traz em seu corpo as marcas da morte. Entretanto, ele está vivo. Isto é chamado de ressurreição. Tal deveria ser verdade em nosso caso. Temos em nossa vida muitas coisas que não carregam a marca da morte, e, portanto, elas não podem ser rotuladas como ressurreição. Somente o que traz a marca da morte é chamado ressurreição. Não imagine que está tudo bem com você se você é eloquente, inteligente e hábil. É muito possível para você ter eloquência, inteligência e habilidade, sem a marca da morte. As pessoas podem julgar se há ou não ressurreição, notando se a marca da morte está acima da nossa eloquência, inteligência e habilidade. Um irmão pode ter grande talento e pode ser muito capaz. Ele parece ter muita vida. Ainda assim, não há marca de morte no seu talento, porque ele tem muita confiança nele mesmo. Ele confia que nunca erra e está certo do sucesso em qualquer empreendimento. Esta pessoa possui imensa autoconfiança, autodependência, segurança e firmeza, mas não tem a marca da morte. Não queremos dizer que uma pessoa ressurreta não tem poder. O que estamos tentando afirmar aqui é que no poder de um ressurreto há o sinal da morte. Ele está habilitado a trabalhar, mas ele não se atreve a contar consigo mesmo. Ele pode fazer muitas coisas e ainda assim ele deixou de tocar a autoconfiança e a sua própria força se tornou em fraqueza. Isto é chamado de ressurreição. Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele confessa o seguinte: "E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor." 1 Coríntios 2:3. Estas palavras são ditas por alguém que realmente conhece Deus. Como é trágico existirem muitas pessoas fortes e autoconfiantes entre os crentes.
Mas aqui está um homem que se reconhece como estando em temor e tremor. Há a marca da morte em seu corpo. Consequentemente, a ressurreição e a cruz são inseparáveis. A cruz elimina. Coisas que provêm de nós mesmos não podem ressuscitar uma vez que tenham passado pela cruz, pois foram perdidas na morte. Somente o que passa pela morte e sobrevive, o que tem o sinal da morte e vive, é ressurreição. Ressurreição pressupõe uma passagem pela morte, e a passagem pela morte sempre elimina alguma coisa. Irmãos e irmãs, se realmente soubermos o que é ressurreição, conheceremos a cruz como uma eliminadora de poder. Quando passarmos pela cruz, seremos liberados de muitas coisas. Nos tornaremos pessoas totalmente diferentes, porque muitas coisas terão sido tiradas de nós. O que tem vida em si pode experimentar a ressurreição. Sem vida em si, não há possibilidade de ressurreição. Por exemplo, podemos cortar um pedaço de madeira em partes e enterrá-las no chão. Depois de alguns dias, elas estarão completamente apodrecidas e se tornarão totalmente inúteis. Mas se cortarmos um ramo de uma árvore e a plantarmos na terra, depois de algum tempo, a encontraremos em ascensão. Um eventualmente cairá, enquanto o outro ascenderá. Tudo o que é morto eventualmente será corrompido. Somente o que é vivo será ressuscitado após passar pela morte. Por esta razão, a ressurreição do Senhor Jesus é baseada em sua vida. Devido à vida imortal nele, ele não pode ser detido pela morte. Com tal vida eterna nele, ele não deu importância à morte quando foi colocado nela. Vamos reconhecer bem que quando passamos pela cruz experimentalmente, deixamos muitas coisas na morte sem nenhuma chance de trazê-las conosco. Somente o que é de Deus pode ser ressurreto. Em nosso encontro com a cruz, estamos verdadeiramente sendo subtraídos. A cruz é em si mesma uma imensa subtração. Ela tira muitas coisas. Incontáveis irmãos e irmãs frequentemente fazem esta pergunta: como sei que morri? Como posso saber que a cruz fez seu trabalho em mim? A resposta é muito simples. Se o Senhor trabalhou em sua vida, você perderá muitas coisas. Se você ficou intacto desde que foi salvo, sendo tão rico e tão cheio como antes, então isto plenamente indica que a cruz não trabalhou em você. Como a cruz opera na vida, você notará que grande trabalho de subtração ou limpeza que o Senhor concluiu em você. E como consequência, o que você estava apto a fazer antes, agora você não está mais apto. Daquilo que você uma vez estava convicto, presentemente não tem tanta convicção. E onde você originalmente tinha grande coragem, ultimamente você está hesitante. Desta maneira é que as obras do Senhor são comprovadas. No caso de haver ressurreição na sua vida, então muitos itens devem ter sido deixados para trás na sepultura, visto que as coisas lá não podem sobreviver à morte. Tudo o que é de Adão não pode viver tendo sido colocado na morte. Mas a vida do Senhor é totalmente hábil para passar pela morte e voltar novamente. Isto é ressurreição. Algumas vezes, as coisas perdidas na morte são recuperadas em Cristo. É como um ramo, quando cortado de uma árvore, parece morto, mas quando plantado na terra, começa outra vez a crescer. Então, por dizer que temos a marca da morte em nós, não desejamos dar a entender que daqui por diante não podemos falar nem trabalhar. É que somente não seremos tão descuidados e autoconfiantes em nosso falar e agir. Quando uma pessoa é tocada por Deus, sendo tratada pela cruz, ela torna-se fraca e temerosa e trêmula. Como resultado, ela não se atreve a dizer eu posso ou eu farei. Ela ainda fará seu trabalho, mas agora com o temor de Deus nela. Ela continuará a andar, somente que agora anda diante de Deus, como Abraão andou degrau por degrau diante de Deus. Na sua vida hoje, a marca da cruz é plenamente notável. Ela foi traspassada por Deus. Não está mais intacta. Carrega a impressão da morte. Isto é chamado ressurreição. Hoje Deus comunica-se com o homem na esfera da ressurreição, e esta ressurreição inclui a cruz. Nada pode, portanto, ser contado para Deus sem passar pela morte. Tudo o que é natural deve passar pela morte.
Deus não pode e não tem contato ou se comunicar no campo da ressurreição com alguém que ainda tem que morrer e ser ressuscitado. Precisamos morrer e então sermos ressuscitados. A vida que recebemos é vida ressurreta. Todas as coisas que aprendemos que tenham alguma relação com Deus precisam ser ascendidas da morte. Nas questões espirituais, estamos diante de um problema difícil, que é que as pessoas muitas vezes servem a Deus com as coisas naturais ao invés das coisas ressuscitadas. Muitos têm zelo, mas poucos têm zelo ressuscitado. Um zelo que passou pela morte e é ressuscitado. Muitos dos zelos caracterizam o primeiro tipo, mas não o segundo. Observamos um número de irmãos trabalhando diligentemente e habilmente, apesar das suas diligência e habilidade serem do primeiro tipo, a natural, e não do segundo, pois eles não passaram pela morte. Não podemos cantá-las como ressurreição se vivemos diante de Deus, pelo poder destes elementos naturais. Alguns perguntarão: o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é onde a ressurreição de Cristo é atestada. Em outras palavras, tudo quanto não é ressurreição não tem parte, nem mesmo a mais pequena parte no corpo de Cristo. A igreja não é um lugar para onde você leva algo da sua inteligência e eu levo algo da minha diplomacia. A igreja não é construída pela sua contribuição com um pouco de coisas naturais e minha contribuição com outro pouco de coisas naturais. A igreja fecha-se para tudo de natural e aceita somente o ressurreto. Toda vez que o natural entra, a igreja perde a sua característica. Não pode haver elemento não ressurreto na igreja. Muitos irmãos perguntam como a igreja pode ser uma. Devemos entender quão fútil é criar unidade através de meios humanos. Os filhos de Deus precisam conhecer a cruz para tratar com a carne e o natural a fim de chegar à unidade. Nenhum método é efetivo a menos que as pessoas experimentem o Calvário. Nenhum problema na igreja é resolvido por manobra e habilidade humanas. A igreja não permite nem a carne nem o natural, pois ambos a danificarão. É bem verdade que a igreja requer a contribuição e o ministério dos homens. No entanto, é preciso haver a marca da morte sobre eles. A utilidade acompanhada pela marca da morte é chamada de ressurreição. O Senhor é a própria ressurreição e Ele deseja ter uma igreja ressurreta. Se desejamos ter uma experiência semelhante, então devemos olhar para Deus e sua obra em nossas vidas. Talvez estejamos um tanto quanto familiarizados com muitos ensinamentos. No entanto, sem receber um sopro básico do Senhor, permaneceremos os mesmos. Algumas vezes dormimos e caímos. Sentimos a dor, sim. No entanto, somente por poucos dias ou meses. Mas se tivéssemos recebido o sopro básico de Deus e fôssemos suficientemente quebrados, não sofreríamos meramente por alguns dias ou meses. Nós sustentaríamos aquela ferida por toda a nossa vida. Devemos ser aleijados para sempre diante de Deus. E a marca da cruz estará sempre sobre nós. Muitos anos depois de Paulo ter tido a visão na estrada de Damasco, ele testificou: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Se o Senhor tiver misericórdia de nós e um dia nos acertar severamente, o nosso velho eu nunca mais será capaz de se levantar outra vez. A ferida permanecerá em nós para sempre. Já que ainda é possível tocar no Cristo ressurreto, a ferida dos pregos em suas mãos e na lancetada em seu lado, tal ferimento nunca desaparecerá da vida de todo aquele que hoje conhece o Senhor como ressurreição. E experimentando este ferimento, nunca mais ousaremos nos gabar de nós mesmos e de nosso poder. Uma vez abatidos pelo Senhor, não nos levantaremos mais. Que as marcas da cruz possam ser progressivamente evidentes em nossa vida. Pretensão aqui é inútil, pois o que for posto por nós mesmos será logo esquecido. Mas uma vez que o sacrifício é colocado no altar e morto, ele nunca mais se levanta. Se já sofremos este golpe, perceberemos quão impossibilitado, acabado e nada somos. Esta marca da morte em nós testifica o nosso conhecimento da ressurreição.
Conhecer a cruz é conhecer a ressurreição. O que é deixado depois da cruz é ressurreição. Quantas são as coisas que nunca podem se levantar outra vez, mas são deixadas para sempre, uma vez que passaram pela cruz. Somente o que pode suportar a cruz possui valor espiritual. Tudo o que for para a sepultura e ficar é coisa morta. Mas tudo o que sair do outro lado da sepultura e ainda trouxer as marcas da cruz é ressurreição. Vamos orar para que possamos verdadeiramente conhecer Cristo como nossa ressurreição, assim como nossa vida. Possa o Senhor eliminar muitas das nossas próprias coisas. Possa Ele não somente nos fazer ter mais da sua vida, mas também menos de nós mesmos. Quão frequentemente vivemos de acordo com o natural, sem conhecer nem a disciplina de Deus, nem a cruz. Precisamos pedir ao Senhor para ser misericordioso para conosco, para que o natural possa gradualmente ser decrescido em nós, enquanto que a ressurreição possa ser progressivamente manifestada. Possam a vida e a ressurreição serem realidades, não teorias para nós. Sempre que pomos adiante nossa mão, possa Ele nos mostrar que não há ressurreição nela, desde que tudo o que ela realiza é somente natural e carnal. Possa Ele expor nossa carne pela luz da ressurreição. Se ainda não podemos ver, que o Senhor seja misericordioso. Amém.